Olá pessoal, bem-vindos à nossa escola bíblica, graça e paz a todos. Iniciamos mais um trimestre de estudos e o nosso foco agora é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, também chamado de Levi. Na semana anterior, vimos que ele escreve principalmente para os seus compatriotas, os judeus, para informar que Jesus era o cumprimento das promessas do Velho Testamento, o Messias prometido por Deus, que veio trazer salvação e libertação aos homens, como vimos no capítulo 1 e 2. É provável que haja um intervalo de aproximadamente 30 anos entre as narrativas dos capítulos 2 e 3. Jesus já é adulto quando se encontra pessoalmente com João Batista, o profeta que preparou o caminho para o ministério do Senhor Jesus. O último entre todos que anunciaram a vinda do Messias. Por isso ele é chamado de arauto do Messias. Vejamos o texto bíblico. Mateus capítulo 3, verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João Batista nasceu um pouco antes de Jesus, filho de um casal idoso de família sacerdotal, Zacarias e Isabel. Sua mãe era da mesma família de Maria, a mãe de Jesus, o que leva alguns estudiosos a dizer que eles eram primos. Logo que iniciou seu ministério profético, João Batista começou a ser grandemente reconhecido como o pregador do arrependimento. Por isso, tão logo um grande número de judeus se reuniu para ouvi-lo. A mensagem de João era dura, mas necessária. Ele se posicionou de forma radical contra as normas judaicas e condenou os fariseus e líderes religiosos da nação, chamando-os de raça de víboras. Para ele, apenas ser descendente de Abraão não bastava. Era necessário um recomeço, um arrependimento genuíno. Assim, muitos receberam dele no Rio Jordão o batismo do arrependimento ao confessarem os seus pecados. João Batista anunciava claramente que ele apenas estava servindo de arauto para o Messias que estava às portas. João também avisava que, enquanto ele batizava com água, este alguém que viria após ele batizaria com espírito e fogo. Isso significa que não haveria meio termo. O Messias traria salvação e juízo. Não apenas Mateus, mas também Marcos e Lucas afirmam que o Senhor Jesus estava entre aqueles que receberam o batismo de João. A Bíblia relata que foi Jesus quem pediu para ser batizado. João Batista até esboçou certa relutância por se considerar indigno de realizar essa tarefa. Verso 13. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você. E você vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Naquela ocasião, João Batista reconheceu claramente que Jesus era aquele que estava sendo anunciado em sua pregação. Foi nesse mesmo momento também que, de forma sobrenatural, os céus se abriram e o Espírito de Deus se manifestou numa forma corpórea sob o simbolismo de uma pomba e foi visto descendo e repousando sobre Jesus. Imediatamente soou uma voz dos céus dando testemunho daquele que havia sido batizado. A voz dizia: este é o meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. Talvez você, como muitas outras pessoas, esteja se perguntando agora: se o batismo realizado por João era para o arrependimento e simbolizava a lavagem do pecado, e Jesus não tinha nenhum pecado, por que o batismo? Em primeiro lugar, o batismo de Jesus marcou o início do seu ministério público como Messias.
Naquela ocasião, ele foi apresentado como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a partir dali, todo o seu ministério, que culminou na cruz, se desenvolveu. Em segundo lugar, o batismo de Jesus serviu também para validar o próprio ministério de João Batista. João foi aquele de quem os profetas do Antigo Testamento falaram, o qual seria enviado por Deus para ser o precursor do Messias. Ao ser batizado por João, Jesus confirmou a autoridade e legitimidade do ministério do seu arauto, apontando também para o cumprimento das Escrituras. Podemos ainda entender que, ao ser batizado, Jesus confirmou a ordem que deixaria mais tarde para os seus discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer e a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Se primeiro, nas Escrituras, o batismo era para remissão de pecados, como com o estabelecimento da nova aliança, por causa da morte de Jesus na cruz, o batismo agora é muito mais do que o perdão dos pecados. É um pacto de viver a vida de um discípulo diante de Deus. Eu entendi o sacrifício de Jesus na cruz por mim, uma prova do seu imenso amor. Pedi e recebi perdão pelos meus pecados. Sou uma nova pessoa que, dia após dia, vai sendo transformada pela ação do seu Espírito Santo em minha vida. E fiz um compromisso de viver, de seguir a Jesus, obedecendo a sua palavra. É por causa disso que eu sou batizado. Porque o batismo é justamente um símbolo do que já aconteceu na minha vida. Perdão recebido e vida transformada. Além disso, o batismo é também o que diferencia o discípulo dos seguidores de Jesus. Um discípulo obedece às ordens do seu mestre. Um seguidor, não necessariamente. Como você classifica o relacionamento que tem com Jesus? Você é um discípulo ou um seguidor? O que está esperando para testemunhar ao mundo através do batismo o que ele já fez em sua vida? Se esse é o seu caso, eu gostaria de pedir que você entre em contato comigo, com o pastor Carlos ou com o pastor Josias, para que nós possamos lhe dar informações sobre o batismo que muito em breve iremos realizar em nossa igreja. Só não aconteceu ainda por causa desses tempos aí de pandemia. De volta ao texto de Mateus, vemos que na sequência, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Capítulo 4, verso 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus ordenou: Vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Se o Senhor Jesus foi tentado por Satanás, imagine eu e você. Veja bem, já mencionamos isso anteriormente, mas vale a pena repetir. Jesus, ao longo do seu ministério, escolheu deixar de lado a sua divindade. Ele não deixou em nenhum momento de ser Deus, mas escolheu não usar o seu poder. É exatamente o que vemos aqui nesse trecho da palavra de Deus. Não faria nenhum sentido para nós ver Jesus usando o seu poder sobrenatural para suprir suas necessidades físicas, a primeira tentação do inimigo, para conquistar seguidores mediante a prática de milagres, a segunda tentação, ou fazendo concessões a Satanás, a terceira tentação. A tentação de Jesus foi muito real. O inimigo sabia que Jesus poderia escolher pecar, exatamente como Adão fez
tantos anos antes, mas ele não pecou. Ele derrotou o inimigo usando a arma mais poderosa que temos à nossa disposição, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, principalmente quando Satanás tentou fazer uso distorcido do texto bíblico. Assim como Jesus, sendo 100% homem naquele momento, saiu vitorioso, nós também podemos vencer as tentações. Por isso precisamos ler e estudar a Bíblia e usá-la todas as vezes que estivermos diante das escolhas da vida. Jesus está pronto para iniciar seu ministério público. Diz a Bíblia que ele escolheu a Galileia, onde também faria a escolha dos seus primeiros discípulos, aqueles que seriam preparados durante 3 anos de íntima convivência para a pregação das boas novas, o evangelho da salvação pela graça de Deus. Os primeiros discípulos foram Pedro e seu irmão André, Tiago e seu irmão João, todos pescadores, homens simples, não tinham nenhum diploma de escolaridade, mas foram obedientes e atenderam imediatamente o chamado do mestre. Paulo vai falar mais tarde sobre essa disposição de servir a Jesus. Vejam um trecho de sua carta aos Coríntios. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humildade e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Jesus chamou pescadores experientes para agora pescar almas, assim como chamou a você para usá-lo exatamente onde você está. Só existe um pré-requisito para seguir a Jesus: ter um coração disposto a obedecê-lo. O resto vem depois. Mateus termina o capítulo dando prova de que o reino de Deus, o reino dos céus, como ele fala, havia sido de fato inaugurado. E faz um resumo de todas as coisas que iremos ver a partir de agora. Verso 23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Curou no passado e cura hoje. Libertou no passado e liberta hoje. Ele é o Senhor. Vale a pena servi-lo, não é mesmo? Muito bem. Assim terminamos mais um estudo bíblico. Recomendo que você faça a leitura cuidadosa dos 4 capítulos que estudamos do Evangelho de Mateus até aqui. E se restou alguma dúvida, compartilhe com os irmãos e com o professor em sua classe virtual. Aprendemos muito quando vemos, lemos e ouvimos, mas aprendemos mais ainda quando perguntamos. Muito obrigado por sua companhia. Que as bênçãos do Senhor Jesus estejam sobre você e sobre toda a sua família ao longo de mais esta semana. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.